falamos também, obviamente, não é a parte principal da conversa, mas em que falamos também sobre o que é uma sociedade justa. E ninguém melhor também que o professor Guilherme Oliveira Martins para nos dar o seu pensamento e partilhar connosco o seu pensamento sobre esta matéria. O professor Guilherme Oliveira Martins tem um currículo e eu estaria aqui mais do que 1, 2, 3, 4 horas a falar do seu vasto currículo. E eu permiti-me apenas sublinhar a circunstância de que é, atualmente, como sabem, além de tudo aquilo que já foi nos governos e fora deles, é professor da Universidade de Lusíada, professor catedrático da Universidade de Lusíada, administrador executivo da Fundação Carlos de Gulbenkian, presidente do Conselho Literário do Grêmio Literário, um conselho que deu continuidade à presidência de Jogos de França e, portanto, que é algo que evidencia, obviamente, o valor cultural, intelectual, académico do nosso convidado e, para além disso, é uma pessoa que permanentemente nos convida a ser cultos. Ou seja, a perspectiva de alguém que tem uma preocupação grande no sentido de nos levar ao encontro da cultura e é alguém que eu me habituei sempre a ver, mesmo tendo sido Ministro das Finanças, sempre a ver como alguém, repito, que viu sempre a economia ao serviço das pessoas e não as pessoas ao serviço da economia. E essa é uma questão, para mim, muito relevante e distintiva do convidado que aqui hoje temos. Eu já falei mais do que aquilo que era suposto. Sr. Professor Guilherme Oliveira Martins, uma vez mais, muito obrigado pela sua presença e a palavra é sua. Obrigado. Muito boas tardes a todos. É para mim um gosto muito especial corresponder ao convite do meu amigo professor Manuel Monteiro. Partilhamos tarefas comuns na nossa universidade, sendo professores de ética, portanto, e partilhamos essa nossa tarefa, mas é uma amizade antiga que eu não posso deixar aqui de invocar. Permitam-me que dedique esta minha breve intervenção sobre exatamente a sociedade justa, permitam-me que dedique ao meu saudoso e querido amigo engenheiro Adelino Amaro Costa. Está ali, recordo bem a última vez que nos encontramos, em 1980, éramos bons amigos e tive o gosto de continuar essa amizade em toda a sua família, sendo compadre da sua irmã, Maria do Rosário, e do engenheiro Carneiro, somos compadres, e isso nos liga muito, e conheci muito bem o pai do engenheiro Adelino Amaro Costa, etc. Não vou invocar isso, invoco sim a memória dele. E invoco a memória dele recordando que em 1976, na Assembleia Constituinte, o engenheiro Adelino Amaro Costa, nas vésperas do dia 1º de dezembro de 1976, invocou naquela Assembleia Constituinte a importância do 1º de dezembro e da independência e da natureza própria da nossa identidade nacional. E é um texto notável que eu, aliás, se não tem, perguntarei ao Sr. Dr. Manuel Monteiro se tem, porque far-lhe chegar exatamente o texto, ainda há pouco recordei, mas está publicado na Assembleia, mas, portanto, se não existe aqui, a biblioteca do Instituto de Democracia e Liberdade Adelino Amaro Costa é uma excelente biblioteca, que eu recordo desde as suas origens, ainda há pouco comentava algumas obras referenciais que aqui se encontram, e que justamente se referem a este tema de uma sociedade justa, de uma sociedade aberta, de uma sociedade democrática. Portanto,
gostaria de invocar aqui a memória do meu querido e saudoso amigo, engenheiro Adelino Amor da Costa, uma das figuras mais brilhantes que conheci, de uma inteligência fulgurante e de uma generosidade absolutamente extraordinária. A primeira nota que gostaria de vos dar é a seguinte: sociedade justa não é a sociedade perfeita. Porquê? Porque nós somos imperfeitos. Nós, pessoas, mulheres, homens, somos imperfeitos. E sendo imperfeitos, naturalmente, que a justiça que realizamos é uma justiça de aproximação. Somos imperfeitos, mas somos perfectíveis. Esta é a questão crucial. Temos o dever, amanhã, de ser melhores do que hoje. Para isso, quando falamos da complexidade da noção de bem comum, nós estamos a falar de algo de que o engenheiro Adelino Amor da Costa muito falava, e que era justamente o primado da iminente dignidade da pessoa humana como centro da democracia e da liberdade. Iminente dignidade da pessoa humana. Isto dá o caráter universal dos direitos humanos. Invoco o seguinte, que às vezes as pessoas já esquecem, mas que a história não pode esquecer. Na Assembleia Constituinte, não podemos deixar de lembrar que há um artigo que diz, na dúvida relativamente à aplicação dos direitos humanos, aplica-se a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Esta proposta foi feita pelo engenheiro Adelino Amor da Costa e pelo professor Diogo Freitas do Amaral e foi aprovada por unanimidade. Ou seja, a Constituição da República Portuguesa consagra que, se houver dúvidas relativamente aos direitos fundamentais, a dúvida é, naturalmente, salvaguardada através do recurso direto à Declaração Universal dos Direitos Humanos. Iminente dignidade da pessoa humana. A segunda nota tem a ver com o momento que celebramos neste momento, nesta ocasião. 60 anos da encíclica Pacem in Terris. Devo dizer que a encíclica Pacem in Terris teve uma influência extrema relativamente à formação do engenheiro Adelino Amor da Costa, na altura chefe de redação de um jornal universitário de nome Tempo. E a encíclica Pacem in Terris foi publicada, foi divulgada e publicada 2 meses antes da morte do Papa João XXIII. Papa São João XXIII. 2 meses atrás. E foi um grito de alerta. Hoje falamos da importância do Concílio Vaticano II, mas esquecemos que os primeiros passos do Concílio Vaticano II foram de perplexidade, de alguma dúvida e de uma grande preocupação relativamente ao Papa que tinha convocado esse concílio ecuménico. E ao expressar a referência a ecuménico, ele referia-se naturalmente a essa dimensão aberta. Ecúmena significa exatamente aquele lado da sociedade que nos é mais diferente, que nos é mais estranho. E por isso o concílio era um concílio de abertura. Na declaração, como se recordam, o Papa São João XXIII confessa-nos que um dia estava a fazer a barba, não é? Olhou para o espelho e disse assim: é o momento de convocar um concílio que permita a discussão, o debate, a reflexão e a abertura relativamente a uma igreja que não pode ser eurocêntrica, mas tem que ser global. É esta a reflexão que João XXIII partilha connosco. Pois bem, mas essa declaração para a convocatória do Concílio Vaticano II pressupõe atenção aos sinais dos tempos. E a verdade é que
a primeira reflexão que no concílio é feita pelos sinais dos tempos é uma reflexão que não satisfaz o Papa. Que reflexão era essa? Era que os sinais dos tempos eram referências da providência, da distante providência. E o Papa diz, não, os sinais dos tempos encontram-se nas televisões, nas rádios, nos jornais. É aquilo que proximamente se nos apresenta. A dificuldade correspondente à vida do dia-a-dia. É a vida cotidiana, a vida do dia-a-dia que eu entendo que deve ser considerada. E daí o facto de esta encíclica corresponder, eu peço àqueles que não se recordam bem, a encíclica é baseada numa contraposição permanente entre direitos e deveres, sendo que os direitos e os deveres eram faces da mesma moeda. A cada direito corresponde um dever, a cada dever corresponde um direito. E o Papa, na Pacem in Terris, diz a cultura da paz. Como é atual este tema hoje? Lembrando-nos do que aconteceu no fim de semana, lembrando-nos do que vemos no Carapaço, a cultura da paz está, de facto, na ordem do dia. E essa cultura da paz, dizia o Papa, é indispensável a partir dos sinais dos tempos. Da pessoa humana, como centro das nossas preocupações, a inserção social da pessoa humana, a justiça e, simultaneamente, a necessidade que temos de fazer do dia-a-dia uma cultura de paz assente nos sinais dos tempos. E dizia o Papa, é indispensável percebermos que a vida social, que a vida política tem que exigir tempo e reflexão. Tempo e reflexão. Eis, professor Manuel Monteiro, que é importante estarmos no Instituto de Democracia e Liberdade. Tempo e reflexão. Não há política séria, não há política justa, se nós não compreendermos que precisamos de tempo e de reflexão. Quantas vezes o imediatismo é inimigo da justiça? Porquê? Porque temos a tentação de correr atrás de tudo que mexe. Isto é terrível. A política não pode ser correr atrás de tudo que mexe. A política tem que pressupor o pensamento, a reflexão e, simultaneamente, o papel do tempo. Precisamos do tempo, precisamos dos sinais dos tempos e precisamos da atenção e do cuidado. Da atenção e do cuidado. Infelizmente, porque as palavras, como sabemos, se é verdade que as levam ao vento, às vezes também são corrompidas. E muitas vezes nós esquecemos a origem fundamental da palavra cuidado. Não há justiça sem cuidado. Care, de onde vem a palavra caridade. A palavra caridade não é caridadezinha. Não. Que, humoristicamente, para depreciar, é referida. Não. Cara é cuidado. Cuidar. É algo que vem do íntimo do nosso coração. Algo que diga, quem está ao nosso lado não nos é indiferente. Para o engenheiro Adelino Melo Costa, a vida política é isto. Era a compreensão dos valores espirituais, era a compreensão da dignidade humana no centro e era a preocupação exatamente da justiça como valor. Mas na vida política precisamos de lidar com a incerteza. Na vida política temos que perceber que em cada momento que passa há novos desafios perante os quais nos encontramos, que assistimos nos últimos anos, a crise financeira, o subprime, ou seja,
aquela lógica que tivemos de que se era necessário alguma coisa, pedia-se emprestado. Pedia-se emprestado para comprar a casa, pedia-se emprestado para comprar o carro, pedia-se emprestado para comprar o eletrodoméstico e pedia-se emprestado também para viajar à volta do mundo. Ironia. Natural. Sim, natural. Desde que não vivamos fora daquilo que é a realidade. O limite. E a compreensão dos limites leva a entender que essa incerteza obriga a que nós percebamos que quem está ao nosso lado não nos é indiferente. A crise financeira de 2008 foi uma crise financeira, sobretudo, ditada pela ilusão, segundo a qual bastava ter uma circulação monetária mais intensa para podermos, naturalmente, dizer que a economia estava bem. Não. A crise financeira significou, afinal, que a ilusão não é a criação de riqueza, que a velocidade de circulação monetária não se traduz em mais meios do que dispomos, traduz-se sim à multiplicação da ilusão. Depois tivemos a austeridade. E a austeridade é uma solução de compromisso para podermos responder a uma situação de alarme, que era aquela de dispormos de menos meios do que aqueles que julgamos que são os meios indispensáveis. Mas à austeridade nós temos que contrapor a sobriedade. Na vida política, a ideia de sobriedade é absolutamente fundamental. E esta ideia de sobriedade está atrás, está à frente da ideia de sustentabilidade. Todos falamos de sustentabilidade. Como garantir a sustentabilidade? Sustentabilidade ambiental, sustentabilidade financeira, sustentabilidade económica, sustentabilidade social e económica. Pois bem, verdadeiramente, essa ideia de sobriedade é fundamental. E a ideia de sobriedade obriga à ideia de concertação social. A compreensão que a sociedade tem vários atores, vários intervenientes. E esses vários atores e vários intervenientes só podem garantir a justiça distributiva se houver consensos duráveis. Esta é que é a grande questão. É fácil? Não é fácil? Knut Wicksell, um grande economista sueco, disse um dia que a única maneira de uma sociedade funcionar de forma permanente, durável, era encontrar uma distinção entre as medidas que têm que se prolongar no tempo e, tendo de se prolongar no tempo, obrigam a que não sejam postas em causa pelos ciclos eleitorais. Pelo contrário, existe um outro conjunto das medidas que tem a ver com os ciclos eleitorais. Para a democracia funcionar, para a democracia garantir que nós possamos, por vontade dos cidadãos, ter os governos mais conformes com aquilo que é a participação, a legitimidade e a vantagem dos cidadãos. Ora, neste sentido, os últimos anos foram pandemia, guerra, fragmentação, temos os desafios atuais, a inflação, o endividamento. Pois bem, é indispensável compreendermos que, no fundo, a sociedade justa, não sendo sociedade perfeita, é, no entanto, uma sociedade capaz de compreender a complexidade. Nunca há um fenómeno social que seja originado por uma única causa. E daí a necessidade de compreendermos a virtude, a virtualidade da democracia. A democracia é um sistema, mas mais do que um sistema, é
um conjunto de valores. Daí eu ter recordado há pouco que, por intervenção do CDS na Assembleia Constituinte, os direitos fundamentais consagrados na Declaração Universal foram ali expressamente referenciados. Para quê? Para dar nota que não é apenas instrumental, não é apenas passageiro, é algo que obriga a que haja acordos duráveis que permitam, naturalmente, que a sociedade seja melhor. Isto é a alergia do Canadá, não é? Isto já viram? Peço desculpa. Ora bem, neste sentido, uma sociedade justa é uma sociedade que se baseia exatamente daquilo que, desde a origem, desde o primeiro momento, foi referenciado como valor assumido designadamente pelo engenheiro Linamar da Costa, pelo professor Diogo Freitas do Amaral. E há pouco, falando aqui na nossa mesa, dizíamos, bom, em determinado momento havia uma certa contraposição entre Linamar da Costa e Francisco Lucas Pires. Eu devo dizer-vos que era amigo dos dois. Bom, fui amigo dos dois. E hoje, a distância do tempo, posso dizer-vos que sou discípulo dos dois. Na medida em que, em diversos momentos, em circunstâncias diferentes, os seus contributos são contributos duráveis. São contributos extremamente importantes nesta noção da sociedade justa. Temos de ser reformistas. E temos de ser mais reformistas. Reformistas no sentido gradual, no sentido pluralista, no sentido de ir ao encontro daquilo que é a compreensão dessa sociedade que não pode esquecer os sinais dos tempos, os tais sinais dos tempos, que o Papa João XXIII levou a recordar na sua encíclica Pacem in Terris, e simultaneamente a contraposição e a superação de absolutismo e relativismo. A sociedade tem que superar estes dois fatores. Não deve ser nem absolutista, nem relativista. Invocando a Isaiah Berlin, quando ele nos invocava, lembrando dos ensinamentos antigos, a distinção entre o ouriço e a raposa. Todos nós temos algo de ouriço, todos nós temos algo de raposa. O ouriço está mais expectante relativamente ao que ocorre. A raposa está mais ativa na procura daquilo que é, afinal, um objetivo do que ela deseja. Nesse sentido, eu, nos minutos que me restam antes de vos ouvir, vou falar, primeiro, de prioridades insubstituíveis. Antes de mais, o respeito à pessoa. Em primeiro lugar, sempre a pessoa, sempre da democracia. Não há democracia que não respeite, no primeiro lugar, a pessoa humana. Vemos os totalitarismos. Infelizmente, desde o final dos anos 70, 80, o início da chamada terceira onda das democracias, de que Portugal foi pioneiro, desde então, a nossa evolução do número de democracias no mundo não foi positiva. Temos hoje menos democracias, menos países respeitadores dos direitos humanos. Temos perseguições religiosas, temos desrespeito da diversidade e do pluralismo. Pois bem, e isso não pode deixar-nos indiferentes. Nós temos que ser exigentes relativamente à democracia e, sobretudo, colocando os direitos, os deveres, as responsabilidades das pessoas em primeiro lugar. É esse o critério absolutamente fundamental. É isso que nos diz que a democracia não é apenas um instrumento processual. Não, a democracia é um sistema de direitos. Prioridades. Pois bem,
No mundo que nos cerca, nós temos problemas graves relativamente à demografia, ao envelhecimento, à necessidade de termos envelhecimento ativo, à renovação das gerações, à percepção da importância da experiência, do exemplo e do cuidado. Eis porque hoje os cuidadores são cada vez mais necessários, reconhecidos, fundamentais. O meu querido amigo, o professor Sobrinho Simões, dizia-me há algum tempo: temos que ter consciência que a esperança média de vida na sociedade contemporânea tenderá para os 100 anos. 100 anos, esperança média de vida. E acrescentava o professor Sobrinho Simões: isto não é um sinal necessariamente otimista. Nós não sabemos o que fazer relativamente à exigência de novos cuidados dessas pessoas que vão chegar a essas idades. Seremos nós? Serão outros? A verdade é que a vitória da medicina é algo extraordinariamente importante. Evoco aqui o meu querido mestre, professor Pinto Marques. A saúde é de facto um tema, e eu começo por falar da saúde porque justamente é um tema premente. É um tema premente. Temos cada vez mais de cuidar da saúde, pressupondo que temos que combater a doença. Ora, este primeiro sinal, eu volto à palavra envelhecimento ativo. Envelhecimento ativo. Precisamos compreender exatamente isto mesmo. E, simultaneamente, o cuidado. Redobrar nos meios eficazes para cuidar daqueles que são nossos próximos. Quem é o teu próximo? Quem é o teu irmão? Esta pergunta é a pergunta crucial ao falarmos da sociedade humana. Depois, o triângulo: educação, cultura e ciência. É muito interessante. Nos últimos dias assistimos a debates muito curiosos, nem sempre corretamente colocados, sobre a tentação de se dizer que há formação a mais. Meus queridos amigos, nunca há formação a mais. Temos é que saber lidar com os níveis adequados de formação. Se temos hoje uma escolaridade obrigatória mais extensa, temos que aproveitar. Se temos hoje um ensino de um número cada vez maior, temos que assegurar que esse ensino não seja apenas um ensino para esta ou aquela profissão, mas sim para a vida humana. Temos que formar pessoas. E formar pessoas é, naturalmente, garantir esta articulação entre a educação, a formação. Temos mais formação profissional, mas tem mais formação profissional, temos um novo ensino secundário. Já repararam que o nosso ensino secundário, aquele que, não aqui os mais jovens, mas pelo menos a minha geração, o nosso ensino secundário era uma ponte para o ensino superior. O ensino secundário, no entanto, hoje é um nível de formação. Pode ser um nível final, pode ser... Não pode é constituir-se em beco sem saída. Beco sem saída. Esta aqui é a grande questão. Não temos que temer maior formação. Se tivermos maior e melhor formação, isso é bom. Isso é positivo. Temos é que aproveitar. Temos é que não desperdiçar isso mesmo. E o papel da ciência é fundamental. Em vários domínios. Já falámos dos progressos extraordinários relativamente à doença no campo da saúde, mas podemos falar de muitos outros e já não tenho tempo para tal. E última palavra. A última palavra é a palavra subsidiariedade. Eu sei que é uma palavra complicada, todos nós a conhecemos. Ela está na Constituição Alemã. Subsidiariedade significa
resolvermos os problemas próximos das pessoas e ao nível adequado. E ao nível adequado. Porque falarmos do meio ambiente, falarmos da revolução digital, falarmos de desafios com os quais nos confrontamos no dia a dia, é falarmos naturalmente de questões complexas, eu sei, mas é preciso percebermos que aquilo que puder ser resolvido próximo das pessoas, com mais centralização, com mais proximidade, deve ser. Nos mesmos termos, se falamos do meio ambiente, se falamos da luta contra o aquecimento global, se falamos da destruição da natureza, nós falamos naturalmente de fatores que não podem ser resolvidos localmente. Têm que ser resolvidos não apenas até ao nível do Estado-nação, mas ao nível supranacional. E um parênteses para vos dizer que o Estado-nação não perdeu a atualidade. O Estado-nação é um mediador essencial. Não é, como diria Hegel, o alfa e o ômega de todas as questões. Não. É indispensável compreendermos que a subsidiariedade, por isso acabei com esta palavra, significa garantir que nós resolvamos os problemas próximos das pessoas. Não sejamos indiferentes relativamente à diversidade. Não sejamos indiferentes, afinal, relativamente a esta realidade simples, fundamental, que nos era recordada desde os primeiros momentos em que o nosso engenheiro Lino da Costa nos falou. Pôr as pessoas em primeiríssimo lugar. Muito obrigado.